Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Estão aqui de volta, professora Cássia Raquel, e nós vamos estudar hoje mais um conteúdo. Vamos falar sobre reprodução, os tipos de reprodução nos animais e nos vegetais e a reprodução na espécie humana. Então, graças à reprodução, a vida ela é perpetuada. Então, há uma perpetuação da espécie, o seu desenvolvimento, desde o seu surgimento, do início da vida, há uma perpetuação dessa espécie, desde dos animais, dos próprios seres humanos e de todos os outros seres vivos. Então, a forma de reprodução que se desenvolveu mais cedo foi a reprodução assexuada, que é o processo em que um único indivíduo ele é capaz de originar outros indivíduos com o mesmo genótipo, com as mesmas características. E esse tipo de reprodução assexuada, nós podemos ter a divisão binária, espororação, brotamento, estaquia e vários outros tipos de reprodução que fazem parte dessa reprodução assexuada. Então, o que é a reprodução? É o mecanismo em que um ou dois indivíduos geram novos indivíduos, contribuindo para a perpetuação da espécie. Então, para que ocorra uma reprodução, os organismos, os indivíduos, eles precisam ser da mesma espécie para gerar novos indivíduos. Eu não posso ter indivíduos de espécies diferentes se reproduzindo e gerando novos indivíduos, tá? Então, só ocorre reprodução se esses indivíduos forem da mesma espécie, ou um único indivíduo, gerando os seus próprios descendentes. E eu posso ter dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, também chamada de agâmica, e a reprodução sexuada, ou gâmica. Então, a reprodução assexuada, um único indivíduo origina outros, sem que haja troca de material genético entre as suas células de reprodução. Na reprodução sexuada, os organismos, os indivíduos, eles vão originar novos indivíduos com a presença da troca de material genético entre as suas células de reprodução. Essas células de reprodução, elas são chamadas de gametas. Então, quais são os tipos de reprodução assexuada? Nós temos a porciparidade, esporulação, gemiparidade ou brotamento, estrobilação, regeneração e propagação vegetativa. Nós vamos conhecer uma dessas, as principais desse tipo de reprodução. A reprodução assexuada do tipo cisparidade é a fixação binária, bipartição, divisão simples, onde um organismo simples divide-se em duas partes geneticamente iguais, que passarão a constituir novos indivíduos. Geralmente, essa reprodução assexuada, ela ocorre em bactérias, algas unicelulares e em protozoários. Nós temos aqui uma imagem, de uma reprodução assexuada ocorrendo em bactérias. Elas estão aqui se dividindo em duas, e as duas bactérias que se formaram apresentam as partes geneticamente iguais àquela primeira, tá? Então, aqui você tem um tipo de reprodução por cisparidade. A esporulação é um tipo de reprodução assexuada, uma fixação múltipla, onde o núcleo celular vai se dividir sucessivamente e cada núcleo, que é o seu filho,
juntamente com outra parte do citoplasma, vão originar um esporo. E quando há a liberação dessa célula, né, origina-se um novo indivíduo. Ocorre em bactérias, fungos, algas e protozoários. Então, aqui nós temos, né, um exemplo de esporulação. A formação, a liberação dos esporos, né, o esporogâmio e as ínfas. Então, aqui eu tenho um tipo de reprodução ocorrendo em umas algas. A gemiparidade ou brotamento, tá? É um tipo de reprodução assexuada que ocorre quando o organismo emite um broto lentamente, que vai crescendo e formando um novo indivíduo. Esses indivíduos que brotam, eles podem se destacar um organismo parental, viver isoladamente ou agregados a ele, constituindo uma colônia. Podemos encontrar esse tipo de reprodução assexuada em algumas bactérias, protozoários, fungos, poríferos e selenterados. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma reprodução por brotamento. Surgiu os brotos, tá? E desse broto vai gerar novos indivíduos, certo? A regeneração é um tipo de reprodução assexuada que ocorre quando parte do indivíduo ele é cortado, gerando um novo ser. Quando cortamos os braços de uma estrela do mar, verifica-se que esse braço cortado, ele pode reconstruir um novo organismo. Também muito presente esse tipo de reprodução nas planárias, né? Então, aqui eu tenho o exemplo de uma planária, onde vão ser divididas em 3 partes, e cada parte dessa vai originar uma nova planária. Da mesma forma, acontece aqui com uma estrela do mar, né? Cortamos um braço da estrela do mar, e a partir desse corte, regenerou-se e formou-se uma nova estrela do mar. Então, aqui eu tenho um tipo de reprodução assexuada. A propagação vegetativa, ela ocorre em plantas, né, constituindo a formação de novos indivíduos a partir de partes que foram destacadas do corpo desse animal. Podem ser pedaços de caule ou de folhas. Quais são as vantagens dessa reprodução por propagação vegetativa? É uma produção rápida, mais numerosa, né, de novos indivíduos, formando culturas mais homogêneas. Permite também a perpetuação de qualidades desejadas. Então, uma melhor qualidade de vegetais a partir desse tipo de reprodução. Quais são as desvantagens? Pode se tornar mais vulnerável, né, caso haja um agente que atua desfavoravelmente sobre esse vegetal, como, por exemplo, uma geada ou um patógeno, né? Então, pode destruir com mais facilidade esse vegetal. Na reprodução sexuada, nós temos, né, ocorre quando 2 organismos originam um novo indivíduo com troca de material genético especiais durante a sua reprodução, que são os gametas. Podemos ter 2 tipos de reprodução sexuada, por meiose e por fecundação. O nosso principal objetivo aqui é conhecer esse processo aqui de fecundação, que é um tipo de reprodução sexuada, que é o mecanismo que permite a reconstituição do número normal de cromossomos da espécie. Aqui eu tenho um exemplo de fecundação que ocorre no organismo humano, tá? E o tipo de fecundação que ocorre em vegetais, usando as flores, né? Que vão originar
através das sementes, originando flores e os frutos. Qual é a vantagem de uma reprodução sexuada? Possibilita a sobrevivência da espécie, né, em ambientes que passam por um processo de alteração, e a desvantagem é que perde a sua homogeneidade, né, que pode ser considerado desvantajoso numa cultura agrícola, no caso da reprodução, da fecundação em vegetais. Então, na reprodução sexuada, tem como princípio a formação do embrião, que inicia-se a partir da união dos gametas masculinos e femininos, dando origem a indivíduos semelhantes, iguais, né, a seus pais, mas não idênticos, como na reprodução assexuada. Então, essa reprodução semelhante são que os filhos, os indivíduos, eles vão herdar cromossomos, características, semelhanças tanto do pai quanto da mãe, a partir do seu genótipo, como cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo, né? E está relacionada com essa variedade genética. Quais são as características de uma reprodução sexuada? É um tipo de reprodução gâmica, né, que tem a presença de gametas. No caso dos seres humanos, nós temos os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e os femininos, que são os óvulos. Lenta, porque não acontece facilmente, gasta bastante energia e é uma alta taxa de variabilidade genética, porque o indivíduo gerado, o novo indivíduo, além dele ter características genéticas herdadas por seus pais, também vai herdar características genéticas lá dos seus ancestrais, de avós, bisavós, né? Toda essa carga genética ele vai herdar. Na reprodução assexuada, ela é um processo biológico, né, que o organismo produz uma cópia genética igual a si próprio, né, sem que haja uma recombinação desse material genético. Então, lá na reprodução sexuada, os indivíduos gerados eles são semelhantes. Na assexuada, eles são iguais. Então, é uma reprodução agâmica, né, sem a utilização de gametas, rápida. É um processo econômico onde há pouco gasto de energia e uma baixa variabilidade genética, porque os indivíduos eles são idênticos. Também nós temos o tipo de fecundação interna e externa. Então, quando é que eu tenho uma fecundação interna? Ela ocorre dentro de um organismo. Envolve um menor número de gametas. O desenvolvimento embrionário, ou seja, o desenvolvimento do embrião, ele pode ser interno ou externo. A fecundação externa ocorre na água, né, no ambiente como a água. Há necessidade de um grande número de gametas para que ocorra essa fecundação e o seu desenvolvimento ele é externo. Não precisa-se de um corpo para se desenvolver. Então, quando eu posso falar de reprodução sexuada humana, eu tenho que voltar lá no assunto da aula passada, sobre sexualidade. Aí eu vou iniciar um processo de fecundação nos seres vivos do homem, dos seres humanos. Então, desde cedo, essas características que ocorrem no nosso corpo é atribuído a um sexo. Nós temos sexo masculino e o sexo feminino. O sexo masculino, ele produz um pênis, que são características sexuais primárias. No feminino, eu vou possuir uma vagina, que são características sexuais primárias. Esses órgãos, eles determinam
seres diferentes. Um homem, uma mulher. Um menino, uma menina. Então, os sistemas reprodutores, masculinos e femininos, eles têm uma função de reprodução. No entanto, esses seres humanos desenvolvem uma forma também de se relacionar afetivamente, sem implicar a reprodução. Então, a gente pode se envolver com pessoas, né, da mesma espécie, mas sem reprodução. Porque eu posso ter círculo de amizades, familiares, tá? Que eu não tenho objetivo de reprodução. E aí, né, eu estou me relacionando afetivamente. Mas a partir do momento em que eu tenha uma relação para reprodução, eu vou gerar novos indivíduos. Então, quando esse ser humano desenvolve essa forma de se relacionar afetivamente, eu estou relacionando a sexualidade, que é a energia que se encontra através das expressões físicas, psicológicas, sociais, no desejo do contato, da ternura e do amor. Aí eu vou falar agora sobre quem? Sobre reprodução humana. Então, a reprodução humana, ela ocorre com a participação dos órgãos reprodutores, tanto do homem quanto da mulher. Na mulher, nós temos os ovários e do homem os testículos, onde eles vão gerar, né, formar gametas que possuem cerca de 23 cromossomos. As demais outras células do nosso corpo já têm a quantidade de cromossomos da espécie humana, que é 46. Agora, nas células sexuais, que são os óvulos da mulher e os espermatozoides dos homens, tem apenas 23 cromossomos, tá? Que ao se fecundarem, ao se unirem, a célula inicial formada, que é o ovo ou zigoto, vai passar a ter 46 cromossomos. Então, como é que ocorre a fecundação? Tá? Então, o sistema reprodutor, ele garante a perpetuação da espécie, que na espécie humana ocorre de forma sexuada. Então, aqui, o sistema reprodutor masculino, nós temos o gameta, que é o espermatozoide, e no feminino, o óvulo, que ao se unirem, o espermatozoide fecundar o óvulo, vai originar o ovo ou zigoto, que é o novo ser. Esse ovo ou zigoto é a primeira célula formada do novo indivíduo. O que é preciso para ocorrer uma fecundação? Presença de espermatozoides nas vias genitais da mulher. Durante esse período da ovulação, o útero vai ficar aberto com um muco alcalino abundante que facilita a deslocação, né, o deslocamento dos espermatozoides nas vias genitais femininas. Essa estreita entrada para as trompas, né, que se encontram permanentemente aberta, que vai possuir um óvulo para que seja fecundado por um espermatozoide, tá? Que aí os espermatozoides vão atravessar o colo do útero e chegar a essas tubas uterinas, esse canal, para que fecunde o óvulo que lá está. Então, aqui eu tenho um esquema, né, do desenvolvimento embrionário do bebê. E nós vamos falar detalhadamente sobre eles. Então, aqui eu tenho um sistema genital feminino, tá? Interno, temos o canal vaginal, o colo do útero, o útero, né, com as paredes do endométrio, que, né, servem como forro, os ovários e as tubas uterinas, também conhecidas como trompas de Falópio. Então, quando ocorre aqui no ovário, a liberação do óvulo no período da ovulação,
esse óvulo vai ser liberado até as tubas uterinas, que vão estar aqui esperando os espermatozoides para serem fecundados. Quando ocorre a fecundação, esse óvulo ele vai começar a se dividir em 2, em 4, em 8, até formar uma mórula, né? Que vai desenvolver esse embrião até se fixar no colo do útero, onde vai ser implantado e vai ocorrer o desenvolvimento e a formação do novo ser. Aí é o que nós vamos ver detalhadamente. Então, a fecundação é a fusão do espermatozoide com o óvulo. Esse espermatozoide ele ultrapassa a capa protetora do óvulo, perde a sua cauda e se funde, né? Ocorre o processo de fecundação. A fusão desses dois núcleos, do espermatozoide com o do óvulo, vão formar uma nova célula, chamada de ovo ou zigoto. 3 ou 4 dias depois, vão se dividir, né, em várias vezes e formar a mórula, que ao chegar no útero, ela vai continuar se desenvolvendo, crescendo, até se alojar no endométrio, onde ocorre o processo de nidação. Depois que ela se fixou no útero, vai ocorrer a formação do embrião. Aí aqui tem todas as partes, né, que ocorrem essa fixação lá no útero, onde vai ocorrer o desenvolvimento do embrião. Após a nidação, o embrião vai se desenvolver. Aí vão formar os 3 estágios da gestação, que é a formação da placenta, que é onde se desenvolve o endométrio, que vai ligar a mãe ao embrião, a formação do cordão umbilical, que liga o embrião à placenta, onde ocorre o transporte dos nutrientes necessários à sobrevivência deste embrião, e as suas excretas. O saco amniótico, né, que é a bolsa cheia de líquido amniótico, que vai desenvolver o embrião, protegendo contra os choques mecânicos. Durante a gestação, tanto a mãe quanto o embrião também vai se desenvolver e vai ter alterações. No primeiro trimestre, que são depois dos 3 meses de gestação, o embrião ele passa a ser chamado de feto. A mãe, quando também passa por essas transformações. Então, quando a mulher, né, o seu óvulo é fecundado, no próximo mês, né, que seria o início do seu novo ciclo menstrual, não vai ocorrer a menstruação. Aquela menstruação que estava prevista para vir, não vem mais. Então, o primeiro sinal de que a mulher está grávida é a ausência dessa menstruação. Vai passar a ter o aumento no volume e sensibilidade das mamas, vai passar a sentir enjoos, náuseas, alterações de apetite, humor, dentro de várias outras transformações que ocorrem no corpo da mulher. O embrião, né, vai iniciar a formação dos seus órgãos e dos seus sistemas. No segundo mês, já temos a observação dos primeiros batimentos cardíacos. E no fim do trimestre, do terceiro mês, os órgãos genitais já vão ser formados. Já é perceptível saber, através de um exame chamado ultrassonografia, se aquele feto é um menino ou uma menina. No segundo trimestre, né, pode ocorrer um parto prematuro, né, onde o bebê ele pode ter grandes chances de sobrevivência. E nesse segundo trimestre, a mãe, na mãe já vai começar a ter o desaparecimento dos desconfortos, né, como enjoos, náuseas,
que ocorreram no primeiro 3 meses de gestação. Já vai ter um aumento na sua frequência cardíaca. Pode surgir sensações de pernas cansadas ou varizes. O feto já tem os seus primeiros órgãos já formados. Já podemos escutar os seus vários batimentos cardíacos. Ele já realiza o processo de deglutição, respiração e já temos a presença de braços e pernas. No terceiro trimestre, a mãe já tem uma sensação de peso, dificuldade de respiração e dores nas costas, né? Esses sintomas eles já vão diminuir quando o bebê, o feto, ele vai se encaixar na bacia, aumentando a sua frequência urinária. Depois começam a ter as contrações, inicialmente espaçadas e indolores, que já são os primeiros sinais para um possível parto. O feto ele já vai se movimentar menos, porque já não vai ter tanto espaço para ele, e vai ter a conclusão da maturação dos pulmões e dos outros sistemas, dos outros órgãos que já vão estar formados. No feto, depois do terceiro trimestre de gestação, a sua frequência cardíaca é 2 vezes maior do que a de um adulto. Então, aqui eu tenho uns exemplos, né, daqueles processos de desenvolvimento. A primeira célula, o ovozigoto, né, ocorreu as suas divisões em 2, 4, 8, até formar a móla. Essa móla ela vai se deslocar para o útero, onde ocorre a sua fixação do embrião na parede uterina. E aí ocorre aqueles processos que já iniciamos, que é a fixação e o desenvolvimento do líquido amniótico, formação da placenta, do cordão umbilical. Aí aqui eu tenho o desenvolvimento do embrião, que após os seus 3 meses, ele já passa a ser chamado de feto. 4 semanas, 6 semanas, 8, 10ª, 12, 14, né? Então, todos as semanas de gestação. Observe que ao longo das semanas do processo de gestação, que dura cerca de 38, né? 36, 38 semanas de gestação, ou 9 meses, o bebê ele já vai estar pronto para nascer. Então, aqui eu tenho como o bebê fica, né, localizado dentro da barriga da mãe, onde ele já vai estar posicionado no colo da bacia para o seu nascimento. Aí agora nós vamos ver o parto. Como é que ocorre o parto? Né? Ele é um processo na qual a criança é expulsa do útero através da vagina, que é o parto normal, do 9º mês da gestação, ou no final da 36, 38, até acho que 40 semanas pode ocorrer o parto, né? O feto já vai medir cerca de 50 centímetros de comprimento, pesar em torno de 3 a 3,5 kg, é o normal, mas tem crianças que nascem com menos ou com mais peso. As contrações vão ser irregulares no útero, de 20 a 30 minutos, com frequência e intensidade que vão aumentar, né, durante o avanço do processo. No momento do parto, o colo do útero vai se dilatar, a sua musculatura uterina vai se contrair ritmamente, vai ocorrer o rompimento da bolsa, né, contendo líquido amniótico, que vai ser extravasado pela vagina. O feto ele vai estar com a cabeça voltada para baixo e é empurrado para fora do útero através das contrações da musculatura uterina. Quando a vagina se dilata, permite a passagem do bebê.
ocorre o desprendimento da placenta, né, da parede uterina, e é expulsa pela vagina, juntamente com o sangue que foi proveniente do rompimento desses vasos sanguíneos. O cordão umbilical que liga o feto à placenta deve ser cortado, né? E esse parto pode durar cerca de 13 a 14 horas, né? Mulheres que vão ter seu primeiro filho. A partir da segunda gestação, o parto ele pode durar cerca de 8 a 9 horas, tá? Então, é um processo lento de contrações dolorosas, dores fortes, que muitos dos cientistas dizem que a dor do parto é equivalente a cerca de 22, 32 ossos do corpo humano quebrados ao mesmo tempo. Então, o que acontece durante o parto? Ele, né, ocorre em 3 fases, ditas anteriormente. A sua dilatação, que é a dilatação do colo do útero, para que seja permitida a passagem do bebê. A contração do útero, o rompimento do saco amniótico contendo líquido. Os músculos da vagina vão começar a se relaxar e dilatar para que ocorra a passagem do feto. A segunda fase é a expulsão do feto, que pode ocorrer no processo de 15 a 30 minutos. O feto ele vai sair através do colo do útero e da vagina. O bebê ele vai começar a respirar no exterior, né, quando sai do corpo da mulher através dos seus pulmões. E ao corte do cordão umbilical, que liga o bebê à placenta. A terceira fase é a expulsão da placenta, que pode ocorrer de 5 a 15 minutos após a expulsão do feto. O resto do cordão umbilical e a placenta saem do seu exterior, assim como o resto do endométrio, também que estava presente lá no útero. Então, o parto ele é o desprendimento da placenta, né, a respiração do recém-nascido, onde o dióxido de carbono, o gás carbônico reduzido pelas células do bebê, vão se acumular em seu sangue, né, que pode ser eliminado para o sangue da mãe através da placenta. E em poucos segundos, essa concentração de gás carbônico vai ocorrer na circulação do bebê a ponto de estimular, né, e controlar o seu processo de respiração, onde aí então o sistema respiratório da criança vai iniciar o seu funcionamento. Então, durante a gestação ocorre a formação dos anexos embrionários, placenta, cordão umbilical, a cavidade contendo líquido amniótico, os âmnios, que é a formação da bolsa, a cavidade uterina e as paredes do útero, que já são próprios para o desenvolvimento, já existem, né? Então, o que é a placenta? Ele é um órgão no corpo da mulher que vai existir somente quando ocorre o processo de gestação. Tem a função de manter a gestação e garantir o desenvolvimento do feto. Sua formação inicia a partir do momento em que o óvulo ele é fecundado e se implantado na cavidade uterina, e vai continuar o seu desenvolvimento até o nascimento da criança. Quando madura, essa placenta ela chega a medir cerca de 20 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de espessura. Tem a aparência de carne de cor vermelha escura. Tem uma face materna que fica aderida ao útero e a face fetal que fica emergida junto com o cordão umbilical.
Qual é a função da placenta? É dentro da placenta que ocorre a circulação fetal, né, que é a circulação da mãe para o feto, do feto para a mãe. Não existe contato direto entre o sangue materno e o sangue do feto, né, mas ocorrem as trocas gasosas do sangue materno, do oxigênio e nutrientes, como glicose, vitaminas e água, que vai ser destinado à nutrição do feto. O feto utiliza esses nutrientes e os seus dejetos por onde são eliminados através da placenta, que são gás carbônico, ureia e ácido úrico. Se nutrem através da placenta, que também protege o feto, transporta anticorpos, que são células de defesa. Ela também funciona como um filtro de barreira para algumas substâncias nocivas que podem ultrapassá-la, como medicamentos, vírus e bactérias, que surgem que podem prejudicar, né, o desenvolvimento fetal durante a gravidez. Durante a gravidez, nós temos também a possibilidade de ter a formação de gêmeos. Temos a gestação normal, que com um feto, né, um embrião, e as gestações que podem ocorrer por formação de gêmeos, 2, 3, até 8 crianças já tivemos casos que existiram. Aí nós temos os gêmeos monozigóticos ou univitelinos e os gêmeos dizigóticos ou bivitelinos ou gêmeos fraternos. Os gêmeos dizigóticos, eles podem ser formados por fecundação de 2 óvulos por 2 espermatozoides, né? Que são gerados 2 placentas, 2 bolsas, podem ser de sexos diferentes. Os gêmeos monozigóticos são formados pela fecundação de um espermatozoide em um óvulo, mas eles se dividem em 2. Nos gêmeos monozigóticos, eu posso ter 2 bolsas, né? 2 bolsas contendo líquido amniótico, 2 placentas. E também nos gêmeos monozigóticos, eu posso ter o desenvolvimento deles em uma única bolsa, com os 2 cordões umbilicais ligados a uma placenta. Os gêmeos idênticos, que são os gêmeos monozigóticos, univitelinos, né? Repetindo lá, revisando. O único óvulo é fecundado, se divide em 2 células. O zigoto ele vai continuar se desenvolvendo, se dividindo e formar uma massa que os separa. E essas massas originam 2 indivíduos idênticos. Geralmente não. Os gêmeos idênticos eles são do mesmo sexo, 2 meninos ou 2 meninas. Os gêmeos fraternos ou dizigóticos ou bivitelinos, 2 óvulos são fecundados por 2 espermatozoides, né? E vão se dividir. Os zigotos vão continuar se dividindo, formando 2 massas independentes. Essas massas originam os 2 gêmeos fraternos independentes. Gêmeos, também chamados gêmeos bivitelinos ou fraternos, né? Dizigóticos, 2 bolsas, 2 placentas, 2 que são ligados por 2 cordões umbilicais. Os gêmeos fraternos ou bivitelinos, não idênticos, podem ser do mesmo sexo ou podem ser de sexos diferentes, um menino ou uma menina. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, dos gêmeos dizigóticos univitelinos, idênticos, e os gêmeos univitelinos, fraternos, idênticos. Resumidamente, o que foi que nós aprendemos hoje de reprodução humana, né? O sistema reprodutor, nós temos o feminino e o masculino.
No feminino, a produção do óvulo e no masculino, a produção do espermatozoide, que vão se unir e ocorrer a fecundação, que vai originar o ovo ou o zigoto, que é a primeira célula do novo indivíduo. O sistema reprodutor, ele tem o objetivo de reprodução, através de uma gravidez, né, que dura cerca de 38 a 40 semanas, 9 meses, que termina através de um parto, que nós temos o parto normal, que é através da expulsão do feto através do canal da vagina, ou o parto cesariano, que é o corte do abdômen do útero e a retirada do bebê. Essa gravidez, ela tem início lá na nidação, né, que é a fixação do embrião depois de ser fecundado, lá no colo do útero, onde ele vai ocorrer todo o seu desenvolvimento, durante todo o período da gravidez. E a reprodução, ela pode ser evitável através dos métodos contraceptivos, que é o chamado planejamento familiar, que é o nosso próximo assunto na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido, gostado. Se surgirem dúvidas, podem estar perguntando. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e até a nossa próxima aula. Até mais, meus alunos!